Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estar aqui com vocês, começando mais um Porto Agora, nessa super segunda-feira, dia 29 de setembro, o mês acabando e, como você pode ver, acompanhado comigo hoje, Pedro Fernandes. Como é que tá? Tudo bom? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectadores. Muito bem. Hoje substituindo a Luciana Bittencourt, espero que faça jus, né? Oh, não, com certeza. Amanhã a Luciana está aqui de volta com o nosso programa. E para a gente começar, vamos aos destaques dessa edição. Vai lá, Pedrão, é com você. No programa de hoje, nós receberemos o secretário de Agricultura e Pesca, Zeca Pataxó, o professor universitário Spence Pimentel, Patrícia Martins, Carla Nunes e Pepe Semenzato, do grupo Ecoar, representando a CIA Jovem de Dança, e a coluna Liderança em Foco com Priscila Ferreira, além da coluna Fala Doutora com a doutora Mariana Dornelas. Muito bem. Olha, nós também vamos ter o Porto Patrulha com os principais destaques desse fim de semana. Muita coisa aconteceu, claro que a gente não dá para falar tudo, mas tá aqui as principais notícias para você daqui a pouquinho no Porto Patrulha. É isso aí. E olha, nosso WhatsApp também está aberto para você aí de casa mandar o seu alô, a sua reclamação, a sua observação, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro. Manda pra gente que aqui a sua comunicação tem vez e tem voz. Então, roda a vinheta, vamos lá! Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui agora com o nosso querido amigo, secretário de Pesca e Agricultura de Santa Cruz Cabrália, nosso amigo Zeca Pataxó, que esteve recentemente em Brasília, em visita lá no Ministério das Comunicações. Durante o encontro, apresentou projetos para a interligação, comunicação social do município, além de outros projetos voltados para a valorização dos povos originários. E, paralelamente, nosso querido Zeca Pataxó está à frente da organização do projeto Feira Agroecológica. Para a gente começar, meu querido amigo Zeca, bem-vindo ao nosso programa. Qual foi o objetivo central de sua recente visita a Brasília? Vamos lá, conte tudo, não esconde nada da gente. Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a toda a TV Porto pelo empenho e todo o trabalho que tem prestado à sociedade na nossa região e dizer que é sempre bom estar aqui apresentando os projetos do nosso município Santa Cruz Cabrália para que a gente possa mostrar à sociedade e prestar conta também do que estamos fazendo no nosso município. Estive em Brasília, tive lá uma reunião muito importante com o ministro das Comunicações, a qual apresentei um projeto para que a gente possa levar a inclusão digital para a zona rural do nosso município. Isso foi aceito pelo nosso ministro, inclusive também fazendo algumas doações de computadores, notebooks, para deixar nas associações e cooperativas da nossa cidade. Então, eu creio que foi muito importante, muito valioso para a nossa zona rural ter essa parceria com o Ministério das Comunicações agora, que eu sei que vai dar uma alavancada muito boa para os nossos agricultores ter como escoar, ter como apresentar, como fazer os seus projetos na zona rural, para que apresente a toda a sociedade do nosso município e do estado da Bahia. Que bom, Zeca. Vamos lá, Pedrão. Bom, Zeca, assim, para além da valorização e da melhoria da infraestrutura, teve alguma outra pauta voltada para os povos originários que vocês conversaram durante essa sua ida a Brasília? Sim, também com o Ministério da Comunicação, vamos levar às aldeias mais distantes também essa interação da comunicação, e tivemos também com a ministra Marina Silva, onde a gente apresentou também um projeto de meio ambiente para todas as comunidades indígenas do estado da Bahia e principalmente aqui no extremo sul, no Monte Pascoal, no Parque Pau Brasil, que também faz parte do nosso povo, que está ali entre Prado, Porto Seguro e Itamaraju. Então, a gente está levando isso aos nossos municípios. Temos conversado também na ABM, que é a Associação Brasileira dos Municípios, que também estão nos ajudando com essa parceria em Brasília para que a gente cada vez mais busque projetos para os nossos municípios. Zeca, teve uma pauta importante que foi a comunicação. Quais os públicos-alvos específicos, falando de comunidades, que devem ser diretamente beneficiados com projetos de desenvolvimento na área de comunicação, de desenvolvimento apresentado pelo senhor? Primeiro, a gente deixou claro lá, vamos fazer e criar a nossa rádio comunitária na aldeia Coroa Vermelha. Olha. Isso também já foi colocado isso lá e aprovado pelo ministro. E
depois levar, como eu disse aqui antes, né, a inclusão digital a toda a zona rural. A princípio, a gente tem a liberação de 22 associações e comunidades, a qual a gente vai levar, né, o projeto mais forte, para interagir mais e poder também ter aqueles jovens no mundo digital. Que o principal nosso é a inclusão dos jovens, né, no mundo digital, seja na zona rural, seja nas aldeias e seja na nossa cidade. Então, está caminhando muito bem e eu tenho certeza que logo, logo o nosso ministro vai estar aqui também para fazer essa inclusão pessoalmente, como foi feito na Aldeia Coroa Vermelha há pouco tempo, ano passado. Nós conseguimos fazer isso na Aldeia Coroa Vermelha com 25 notebooks, com 25 aparelhos para a internet, colocamos na aldeia. Hoje os jovens acessam lá na aldeia, faz todo o trabalho de escola, independente de onde esteja, está incluído no nosso sistema da própria comunidade. Então, é isso que a gente quer levar para a zona rural nesse momento agora. Uma notícia boa dessa rádio comunitária, hein? Primeira mão. Primeira mão. Todo meio de comunicação é importante, né, Pedro? Exatamente. Para valorizar. E é importante uma rádio comunitária com esse foco específico. Mais ainda porque a Aldeia Coroa Vermelha, ela tem, como eu disse aqui antes, são 5.200 indígenas, né? É uma aldeia urbana, então até para que a gente possa fazer uma reunião, comunicar os nossos avanços, às vezes é muito difícil ir em casa. Então a rádio comunitária vai ajudar também a fazer essas comunicações e também alertar a comunidade de vários outros projetos que a gente tem trazido para a nossa comunidade. Que maravilha. Pedro? Bem, em relação, agora dando continuidade, Zé, que eu queria te perguntar em relação à feira agroecológica, como que ela pode impactar positivamente no município? Olha, Cabralha, ela nunca teve uma feira agroecológica territorial, né? É a primeira feira que a gente está fazendo agora em Cabralha, que vai ser 10, 11, 12 de outubro. Essa feira tem como objetivo a gente trazer e expor todos os produtos da zona rural, do setor pesqueiro, e vai ser uma feira que vai atender os 8 municípios da Costa do Descobrimento, né? Nós vamos ter Eunápolis, vamos ter Itagimirim, Itapebi, Belmonte, Cabralha, Porto Seguro, participando conosco diretamente. Então é uma feira que vai alavancar a zona rural, porque nunca teve. E a nossa zona rural, ela está adormecida. Hoje, a gente sabe que a zona rural, 75% da nossa cidade é a zona rural, maior do que Porto Seguro, maior do que Eunápolis, a zona rural de Cabralha é. Então, a gente precisa, né, dar o autoestima para nossos produtos, que tirava a nota em tabela, tirava a nota em Eunápolis, hoje não. Está sendo feito tudo em Cabralha. Inclusive, a Secretaria de Agricultura hoje ela tem feito um trabalho excelente. Estamos tirando várias CAF para os nossos produtores, estamos fazendo o atendimento territorial, fazendo análise de solo também lá na nossa secretaria. Então a secretaria hoje tem dado apoio ao produtor muito bem e eu tenho certeza que eles estão felizes com esse novo trabalho que a gente está fazendo na secretaria. E só lembrando, né, Zeca, a importância dessa feira, né? Vai ter exposição agrícola, vai ter feira livre, né, que é a comercialização direta de produtos, né? Isso. Vai ter roda de conversa, estande de serviço, vai ter a ADAB vai estar lá também presente, isso, né? Banco do Nordeste, Condesc, INSS, Saque Móvel, além de atividades culturais e shows artísticos. Qual a importância dessa integração para essa feira, Zeca? Olha, primeiro que a nossa população vai poder estar lá participando de uma feira, mas ao mesmo momento tirando sua documentação, tirando as suas dúvidas naquela localidade, também com a DAB lá fazendo os trabalhos da zona rural, com a UNSS também dando palestra e também conversando com nossa população, o Banco do Nordeste da mesma forma. Então todos eles que estão ali, nós vamos ter 51 stands, 51. A proposta nossa é que 100 agricultores participam dessa feira de Santa Cruz de Cabralha e 50 dos outros locais. Então vai ser 150 agricultores, junto, claro, com o setor pesqueiro também, que vai estar participando conosco. Então acho que é uma feira que ela vem trazer ao município, né, uma alavancada muito grande. Primeiro que não teve nunca
na nossa primeira, região. né? É a primeira da história. E a gente tem como objetivo alcançar um público aí de 3, 4 mil pessoas durante esses 3 dias. E no domingo, que é dia da criança, também vai estar participando das crianças, nas palestras, né, fazendo também um dia das crianças, que o prefeito lá já garantiu que vai estar também no domingo lá com todas essas crianças, fazendo essa festividade lá. Então acho que vai ser muito importante, o nosso município só tem a ganhar, além de ser uma cidade turística, que todos os dias nós estamos recebendo em Coroa Vermelha, Cabralha, 4 mil, 5 mil turistas por dia. Então acho que vai estar também nessa feira. Nós vamos passar a feira de Coroa Vermelha e a de Cabralha para ficar esses 3 dias diretamente lá em Cabralha, atendendo a nossa população e a zona rural, que é os mais importantes que vai estar lá. Inclusive, temos também novidade. Nós vamos estar entregando mais barracas do Pusperante, da Feira de Santa Cruz Cabralha, que está totalmente acabada, sem falar que o nosso prefeito já também decidiu e já colocou à disposição o novo galpão que a gente vai ter da feira em Coroa Vermelha, através do governo do estado. Vai ser um galpão que vai atender toda a população, que é a primeira também feira que a gente vai ter em Coroa Vermelha para atender todos os nossos produtores. Então acho que Cabralha está no rumo certo e eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais melhorar a vida daquela população que tanto precisa. Nós estamos com maquinário toda na zona rural, tem 3 meses de maquinário na zona rural, fazendo todo acesso via sinais. Não vai sair enquanto não terminar toda essa zona rural, inclusive todos os acessos que estava passando os ônibus escolar, que não tinha condição, hoje já passa tranquilamente. Então acho que a gente está no caminho certo. É realmente um processo de resgate da autoestima, né? Com certeza. Recuperação. Maravilha. Com certeza. Zeca, para a gente concluir, então tá aí, suas considerações finais. Aí agora aproveita aí as câmeras, essa casa que você já é sua já, para convidar todo mundo, tanto de Santa Cruz Cabralha, mas toda a região, para a primeira feira agroecológica territorial de Santa Cruz Cabralha. Pode ir lá, fique à vontade. Deixo aqui o convite a todos e a todas, né, para participar de toda a região, de todo o território. A feira já fala, Feira Agroecológica Territorial. Então, significa que vai atingir todo o território nosso do estado da Bahia. Então, quero aqui convidar a todos para participar. Tenho certeza que esses 3 dias vai ser 3 dias de muito sucesso, além das bandas locais também que vai estar lá cantando também. A partir das 6 horas da tarde vai estar lá participando. Tem algumas bandas aí que nós não podemos falar agora, que o governo do estado vai nos ajudar, mas as bandas locais, principalmente nossos cantores locais, nós temos que valorizar e vai estar lá conosco fazendo esse trabalho excelente. Então aqui deixo a todos vocês aqui o convite para que compareça 10, 11 e 12 em Santa Cruz Cabralha. Muito bem, muito obrigado. Esse então, portanto, foi Zeca Pataxó, nosso amigo que já é da casa, secretário de Agricultura e Pesca de Santa Cruz Cabralha. Nós vamos dar um intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, vamos agora às principais notícias, os destaques desse final de semana para você agora no Porto Patrulha. Vamos lá! Um homem é encontrado morto em praia de Porto Seguro na manhã de hoje. O corpo de um homem foi encontrado na faixa de areia da orla norte de Porto Seguro, em frente ao Bora Brisa Hotel. De acordo com informações iniciais, a vítima estava nua e a principal hipótese é que ela tenha se afogado no mar e depois sido arrastada pelas ondas até a praia. Moradores e turistas acionaram as autoridades ao avistarem o corpo. O corpo foi encaminhado ao IML para a realização de exames que confirmarão a causa da morte. A identidade do homem ainda não foi divulgada. No sábado, uma mulher que participava de um evento religioso no bairro Santa Isabel, em Onápolis, ela se encontra internada na unidade de terapia intensiva no hospital regional, entubada e em estado grave e com 60% do corpo queimado. Pois é, infelizmente ela participava de
de um ritual religioso e teve seu corpo queimado. Em depoimento à polícia, o namorado da vítima relatou que tomou conhecimento do caso por volta das 19 horas, quando foi informado de que sua mulher estava sendo levada pelo SAMU para o hospital regional. Tá aí as imagens para você, a notícia dada no Via 41. E continuando aqui o nosso Porto Patrulha de hoje, uma ação criminosa deixou uma mulher morta, um homem ferido no fim da tarde deste sábado, dia 27, em Eunápolis. O crime aconteceu por volta das 16 horas, conhecido como 4 da tarde, na Avenida do Trabalho, esquina com a Alameda da Engrenagem, ali no Estela Reis, muito conhecido aí, né? As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram surpreendidas por disparos de armas de fogo. A passageira, identificada como Ana Carolina Santos dos Reis, de 24 anos, atingida por vários tiros, morreu no local. Já o condutor da moto, que também foi baleado, conseguiu sobreviver, foi socorrido e está no hospital regional. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia militar acionada isolou a área até a chegada da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e a remoção do corpo. Tá aí a guerra, é guerra em Eunápolis, gente. Não é brincadeira não. E ainda no sábado, um grave acidente foi registrado na manhã, por volta das 9 horas da manhã, na ponte sobre o rio Limoeiro, em Itagimirim. Segundo informações iniciais, um casal seguia em uma motocicleta quando o veículo colidiu na lateral da ponte, provocando a perda de controle e a queda na lateral da rodovia. A passageira, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Eunápolis, onde permanece sob cuidados médicos. A Polícia Rodoviária e equipes de resgate atenderam a ocorrência. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas. E olha, o corpo de Diego Pereira dos Santos, de 23 anos, foi encontrado por investigadores da Polícia Civil neste domingo, nas proximidades de uma fazenda na região do quilômetro 12 da 367, zona rural de Eunápolis. Diego e sua irmã, de 21 anos, haviam sido sequestrados durante a madrugada do sábado, dia 27, em uma residência no centro de Itagimirim. A ação criminosa aconteceu por volta da 1 da manhã, quando 4 homens armados e encapuzados invadiram a casa, se identificando falsamente como policiais, entre aspas, né? Segundo as informações, os tais criminosos chegaram a pensar que a jovem fosse a esposa da vítima, mas ela esclareceu que seria a sua irmã. Um carro modelo Onix, cor branca, foi usado no crime. Os bandidos levaram as vítimas e horas depois a mulher foi liberada pelos sequestradores e Diego, infelizmente, acabou sendo executado. Tá aí então as imagens de Tássio Loureiro. Alô, meu amigo Tássio, valeu aí pelas imagens, hein, meu amigo? Via 41 na área. E olha, um cachorro morreu durante um incêndio que atingiu uma casa no bairro Baianão, em Porto Seguro, na tarde de sexta-feira, dia 26 de setembro. Nenhuma pessoa ficou ferida. Segundo informações, quando o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia chegou ao local, populares já realizavam o combate inicial às chamas. A guarnição concluiu a extinção do fogo, né, evitando que o incêndio se alastrasse para outros cômodos. O fogo provocou danos em parte da estrutura, destruiu alguns móveis e eletrodomésticos e o cão da família foi encontrado sem vida devido à fumaça e ao calor. Coitado, infelizmente o dog não sobreviveu. Os bombeiros retiraram da residência 3 botijões de gás. A proprietária foi orientada quanto aos cuidados a serem tomados com a rede elétrica e a estrutura do imóvel. A causa do incêndio ainda não foi informada. Portanto, tá aí, né? Um incêndio. Sempre está tendo incêndio em Porto Seguro. Tem que ter cuidado, gente, com botijão de gás, instalação errada em casa. Não é fácil não, hein? É isso aí, galera. Volta para mim aqui, galera. Pois é, esse foi o Porto Patrulha de hoje. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Não sai daí. A gente volta já já.
Estamos aqui agora com o Spence. Spence, que é professor universitário. Professor, já foi meu professor, meu coordenador de curso. E o Spence, ele é vice-coordenador do bacharelado em jornalismo da Universidade Federal do Sul da Bahia e doutor em antropologia. Ele está lançando agora uma versão remasterizada do Livro Vermelho do Hip Hop, escrito pela primeira vez em 1997, como seu TCC na Escola de Artes e Comunicação da USP. O Livro Vermelho do Hip Hop é um documento histórico e afetivo que resgata as origens e a força política da cultura do hip hop, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Publicado em livro somente em 2025, reaparece mais de 2 décadas depois como uma importante contribuição para a memória do movimento, refletindo sobre seu potencial de resistência entre povos negros e da diáspora africana e indígenas marginalizados. Muito bem, então estamos aqui, vamos falar sobre, você está vendo aí na sua tela o Livro Vermelho do Hip Hop. Então vamos falar aqui sobre essa obra, né? Primeiramente, bem-vindo ao nosso programa, esperamos que você esteja se sentindo bem, né? E aí, o aluno, como é que tá? Tá saindo bem? Saudações aí a vocês, né? Uma satisfação tá com vocês aqui, né? Saudações aí aos espectadores da TV Porto, né? Muito bem. Importante iniciativa aí para nossa cidade, aqui para nossa região, né? Com certeza, sempre bom ter pessoas dessa envergadura aqui no nosso programa, uma alegria pra gente. O que levou você a escrever sobre o hip hop nos anos 90? Vamos lá, começar com essa pergunta que acho que você já deve ter respondido várias vezes. Então, esse livro, ele agora, né, finalmente editado em papel, né, ele é a retomada, né, de algo que eu trabalhei como jornalista lá no início da carreira, né, quando estava justamente saindo lá da Universidade de São Paulo. E na época era o grande boom, né, do rap nacional, do hip hop, né? Esse livro foi concluído mais ou menos quando o Racionais também estava lançando, né, o conhecido disco Sobrevivendo no Inferno, né? Eles saíram mais ou menos juntos, né? E na época, enfim, o hip hop já vinha demonstrando já assim, uma grande força cultural, social, política, né, na periferia, né, nas periferias de São Paulo e de outras cidades do país. Estava começando já a se espalhar, né, pelo país. Então havia essa ideia de tentar fazer com que as pessoas entendessem, né, o que aquilo significava, né, dentro das periferias, né? Porque quem não vivia dentro da cultura hip hop muitas vezes não tinha compreensão, não tinha noção do alcance que aquilo tinha na vida dos jovens, né, de milhares de jovens aí que estavam se engajando, né, nessa cultura. E aí foi a partir disso aí, foi a partir dessa ideia de realmente de perceber que era uma pauta jornalística muito importante, era uma coisa muito relevante que estava acontecendo e que na qual muita gente não estava prestando atenção, né? Muitos temas que depois, hoje temas que são, digamos assim, até consensuais, né, no país, né, que pouca gente ousa. A gente teve recentemente a revisão da lei de cotas, né? Nem mesmo durante aí um período mais complicado aí, mas não se ousou mexer na lei de cotas. Então tem muita coisa que foi conquistada depois disso, nos anos 2000, e que se mantém. O país está transformado, mas nessa época falar, por exemplo, falar do racismo, falar da violência policial, falar da ausência das pessoas negras na universidade, por exemplo, esses eram temas que eram uma novidade, né? E então para mim era a percepção justamente que o que estava sendo cantado, né, e também tudo que estava aparecendo no hip hop era de fato um grande acontecimento cultural, como se demonstrou, né? E o hip hop poucos anos depois aí já ele passou, em 1999, né, ele dali em diante ele já internacionalmente falando, ele passou a dominar as paradas, né, de sucesso até hoje. E hoje, se você olhar todas as listas, né, dos maiores artistas, os artistas que mais fizeram hits em todos os tempos, você vai ver lá a presença muito forte dos artistas do hip hop, né? Então e aqui no Brasil a gente teve também hoje novas gerações, né? Hoje também artistas do hip hop também estão super bem posicionados também aí dentro do cenário, né? Embora talvez não concorrendo também, claro, com vários outros gêneros. O Brasil é muito rico, né? Mas internacionalmente tem um domínio maior. Agora, tem também obras dessa época que se tornaram verdadeiros marcos culturais, né? A gente tem, né, a própria obra do Racionais, por exemplo, até hoje sendo estudada, né,
colocada como bibliografia hoje de vestibular. Clássico, né? Viraram clássicos, né? Impressionante. Com certeza. Né? Se juntaram aí, né? Até pelo reconhecimento, inclusive, de artistas como Chico Buarque, como Caetano Veloso, etc. Né? Obras como as do Racionais se tornaram, parearam, né? Com essas obras clássicas, digamos assim, da MPB. Né? Então, isso realmente demonstra um vigor, né? Uma força incrível. Né? Ou seja, temas que antes eram tabus, né? Que quase não se falava, o hip hop abriu essa pauta. Você vê dessa maneira também? Com certeza, com certeza. A gente sabe que aqui na Bahia, né? Se a gente for olhar para o movimento dos blocos afro de Salvador, né, muita coisa também estava posta nos anos 80, né? Já nos anos 70, anos 80, né? Esse movimento, o movimento dos blocos afro de Salvador também foi muito importante, né? Mas o movimento hip hop ele surge em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ele surge de uma forma mais espalhada, né? Então ele teve uma força também para alcançar, para espalhar sua mensagem política também muito grande, né? Mas ele se conecta, né, com esse mesmo movimento que gerou os blocos afro, com o mesmo movimento também que gerou o reggae da Bahia também, né? Se você for a Edson Gomes, se você for as letras também dos blocos afro dessa também, época, essa união do rock com o Taíde fazendo essa ponte também, isso, né? Isso você vai encontrar ideias que são muito similares, né? Agora o impacto realmente foi muito grande. E na comunicação como um todo, como é que você vê o hip hop, principalmente na televisão, na linguagem de televisão, na linguagem do rádio, da mídia escrita? Como é que você vê a influência do hip hop? Como é que é isso hoje? Continua presente até hoje também, né? E ele não só está presente nas paradas de sucesso, dentro, né, na música, né? Mas ele está presente também nas artes gráficas, ele está presente na dança, né? O breaking se tornou um esporte olímpico nas últimas Olimpíadas, a gente viu. O grafite influencia demais as artes gráficas também, né? De maneira geral, está muito presente hoje nas nossas cidades, mesmo em cidades do interior como a nossa. Então, os elementos do hip hop, eles se espalharam, né? Foi um vírus realmente que se espalhou pelo mundo, né? E até hoje ele continua com muito vigor, né? Fez 50 anos, né? O aniversário oficial dele é comemorado foi comemorado em 2023, então está com 52 anos. E ele continua vigoroso. Tem novas gerações aí que estão aí, né? A gente tem aí as batalhas de rima, né? Que acontecem aqui mesmo na nossa cidade, aqui perto, aqui no Baianão, né? As batalhas de rima seguem muito ativas, os grafiteiros também para todo lado também seguem muito ativos, né? Temos muita gente também nas universidades dessa nova geração, né? Das pessoas que entraram, que conquistaram a universidade, que mudaram a cara da universidade pública, que também estão fazendo estudos sobre hip hop. Então ele segue muito ativo nas novas gerações, né? E esse livro é uma humilde contribuição, né? De alguém que pegou esse negócio para estudar lá atrás, né? Lá no começo. E exatamente porque naquela época praticamente não tinha material, né? Ele acabou se tornando muito conhecido. E hoje, no contexto atual, então eu resolvi lançá-lo, né, oferecendo, né, digamos assim, às novas gerações também essa leitura, né? Estamos guardando para ver o que as pessoas estão achando. Está virando referência, né? Até em relação a isso, é um livro que foi primeiramente publicado em 97, agora ele está lançando a versão remasterizada. Queria saber se houveram mudanças significantes que você acabou incluindo, porque passou por mais de 20 anos, né? Sim. Desde a publicação. Não, tem muita coisa que mudou, muita coisa que a gente acrescentou, né? Porque naquela época ainda a internet estava começando. Então, sobretudo para pesquisar as coisas norte-americanas, era muito difícil. Hoje a gente consegue achar muito material pela internet, também porque os pioneiros do hip hop naquele momento também estavam numa posição muito mais marginal, né? Nos anos 2000, quando o hip hop passa então a ocupar, quando o rap passa a ocupar então as paradas de sucesso, então esses pioneiros eles são procurados, tem um monte de obras de referência que aparece a partir dos anos 2000, sobretudo, né? Então então deu para pesquisar, para trazer muita coisa nova, sobretudo em relação ao cenário norte-americano. E também acrescentei uma série de considerações aí, pensando no hip hop atual, que é um hip hop hoje que também, se por um lado ele mantém um pé, né, nos bairros, na periferia, ele mantém um pé num ativismo mais de base, um ativismo cultural de base, como a gente vê aqui na nossa cidade, mas por outro lado também hoje ele tem aí artistas milionários, bilionários, né? Então também tem muito rap que é cantado hoje, que não é o rap mais assim que lembra aquele rap
clássico dos anos 90, né? Então também tem umas reflexões sobre isso, né? Sobre o que o rap se tornou, né? E o que ele deveria, esse rap que se esqueceu, digamos assim, de suas raízes, o que ele deveria relembrar também, né? Para que a gente possa, de fato, fazer jus, né? Ao que essa cultura ela construiu ao longo desses 50 anos. Essa linguagem, então, portanto, ela está tanto no mainstream como também lá no oculto da cultura, das periferias também. Com certeza. Como é que é essa ponte na sua cabeça? Pois é, então, essa ponte, ela é uma ponte que ela muitas vezes ela é feita... Até nas próprias escolas, a gente tem muita gente que até hoje trabalha com oficinas de hip-hop nas escolas, né? Muitos municípios oferecem isso, muitos centros culturais em periferia. Ele segue sendo uma ferramenta de envolvimento da juventude, de formação da juventude para a cultura, de humanização dessa juventude, né? E ele deveria, na verdade, ser mais valorizado, inclusive, para que se pudesse disputar, inclusive, né, com outras forças aí que tentam, dentro das periferias, muitas vezes, levar essa juventude por outros caminhos, né? Que nem sempre são os melhores caminhos possíveis, né? Sim. Então, é nesse sentido que a gente entende que continua sendo válido, é uma cultura que continua viva, né? E por isso também o livro está aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta agora de curioso e, né, que eu gosto de publicidade. Você usou o termo remasterizado, que é um termo que se usa para música, para o audiovisual. Qual foi a sua viagem na utilização desse remasterizado? É uma metáfora justamente, né? É uma metáfora aí que coube perfeitamente aqui. Exato. É a ideia de assim como se faz com os discos, né? Os discos antigos, né? Que a gente revisitasse, né? E atualizasse, né? Muito do que tem. A gente ainda mas a gente vai continuar nisso aí nos próximos anos, né? A gente está agora aqui com uma pós-graduação em artes, né? Aqui na UFSB, né? Aqui em Porto Seguro. Então a ideia também é a gente fortalecer aí também, inclusive esse campo dos estudos, né? Sobre o hip hop, né? Temos aí já algumas orientandas, inclusive que estão algumas alunas desse mestrado que estão estudando isso, né? Temos outras pessoas aqui na cidade também que estudam o hip hop também a partir aí de pós-graduações em outras universidades, né? E então a ideia é, quem sabe, aí a gente ir fortalecendo aí essa rede aí também, não só de artistas, mas também de pesquisadores, né? Porque vocês sabem que dentro da cultura hip hop a gente fala dos elementos, né? Tem os 4 elementos, né? A arte do DJ, do MC, o grafite, o breaking, e o 5º elemento é considerado o conhecimento, que é justamente esse tipo de obra aí que compõe, né? Então quem sabe a gente consegue fortalecer cada vez mais aí o 5º elemento também aqui na nossa cidade. Muito bem, Pedro. Eu queria também que você fizesse assim uma análise de como é que você enxerga o cenário do hip hop hoje aqui em Porto Seguro. Recentemente a gente teve o Festival Zero Flash, que teve até cobertura especial aqui dentro da TV Porto, e você esteve presente, que eu fui fazer uma matéria e te encontrei lá. Como é que você enxerga iniciativas como essa e o cenário do hip hop como um todo aqui na região? Eu acho que o cenário, ele, como a gente vê não só aqui, né, na Bahia, em outros estados, né, é um cenário de muito vigor, né? As batalhas de rima, elas realmente formaram aí novas gerações, né? E estão dando continuidade ao hip hop antigo, então fazendo jus, na verdade, né? E a gente consegue ver também que, inclusive, que mesmo que muitas vezes esses artistas talvez de mais sucesso, né, que estouram na mídia e que às vezes tem uma obra que nem sempre é uma obra tão, pelo menos às vezes as obras que fazem mais sucesso, talvez as mais politizadas, né? Mas a gente vê que na base, né, tem muita gente inteligente, politizada, ativa, esperta, né? Fazendo muita coisa interessante, né? Agora, a gente precisa de políticas públicas, né, que apoiem o hip hop nas periferias, né? Eu acho que esse é outro elemento importante, né? A gente tem tido um pouco de apoio, a gente tem leis, inclusive, que têm reconhecido o hip hop como patrimônio cultural em vários estados, né? E municípios também, né? Agora a gente sabe que na nossa região a gente tem uma carência, né? De apoio às políticas, né? Apoio à cultura, né? Os grupos culturais e de esporte nas periferias, né? Então esperamos que essa cena ela seja cada vez mais valorizada.
Muito bem. Bom, para a gente finalizar, professor, porque o assunto é longo, não dá para a gente vencer em uma única entrevista, com certeza vamos lhe procurar mais, que o assunto realmente é muito legal. Para concluir, tá aí as suas considerações finais. Qual a mensagem que você quer deixar embasado na sua obra? Não, fica o convite para leitura e quem, né, a versão antiga do livro está disponível na internet, é só procurar, vocês vão achar o PDF por aí. E a versão nova, quem quiser ter acesso, é só procurar aí pelo site das editoras, né? São 2 editoras de São Paulo, a GLAC e a Autonomia Literária. Só procurar aí pela internet que vocês rapidamente vão encontrar o site delas ou das livrarias também que estão vendendo o livro aí, disponível. E quem me encontrar na rua aí também pode me procurar ou na UFSB, que a gente também está com o livrinho sempre na bolsa aí. É isso. Pois é, muito bem. Olha, e quem quiser, e para encontrar também o professor, tem o @SpenceSP, né? Para trocar uma ideia lá no Instagram. Isso, sem o S, viu? Spence P. Spence P. O S não tem aí não, tá? Aí, ó. Tá certo? E aí é para você ficar, enfim, conversar e se apurar mais sobre esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Meus amigos, minhas amigas, vamos agora com a nossa coluna Liderança em Foco. Muito bem, estamos aqui com ela, com a Priscila Ferreira, e vamos trazer o tema para você ficar ligado. Pedrão, é com você. Dano existencial. Na posição de liderança, o maior risco não é apenas o excesso de trabalho, mas o dano existencial. Quando você passa a sentir que a sua vida gira somente em torno de resultados, cobranças e expectativas externas, perdendo o sentido pessoal no que faz, esse vazio é terreno fértil para o burnout, porque transforma o trabalho em uma prisão ao invés de uma missão. Muito bem. Como que esse sintoma é notado por nós, Pri? Boa tarde a todos, bem-vindos a vocês, né, telespectadores, e obrigada por estar aqui com vocês no Liderança em Foco. O tema de hoje é um chama, né, para que a gente venha observar em que momento a gente está entrando em parafuso. Né? O dano existencial, ele tem um lastro de comunicação que a gente pode estar trazendo aí para vocês de várias formas. Dentro dessa pergunta que você me fez, o dano existencial, para a gente coexistir nesse sintoma, é perceber nossas expectativas sobre o lugar que a gente trabalha, as relações que a gente tem com as pessoas, o casamento, as amizades, relações familiares, todas as nossas expectativas que muitas das vezes não está alinhada com o outro. Eu costumo dizer que todas as vezes que você quer algo ou que você idealiza algo, isso tem que ser dito, né? O óbvio deve ser dito. E há um acúmulo aí de coisas que você vai vivendo. Um cansaço. O cansaço é aquele que chega final de semana, você descansa, repõe energia, segunda-feira você está ótimo. A exaustão é aquela que você descansa, chega segunda-feira, você não está ótimo. Para chegar ao burnout, é 10 anos, 5 anos, não é amanhã, tá? Esse terreno desse tempo, ele é vazio, não tem nada lá, ó, vazio, ruído branco. Que cabe o quê? O dano existencial, que são as expectativas que a gente cria. Como perceber? Irritabilidade, vontade de ir embora logo quando dá o horário de você sair da empresa. O lugar já não se torna mais prazeroso, você se sente preso. Muita vontade de ter fugas, geralmente, ou de fazer coisas fora dali, ou dentro da própria empresa, você passar mais tempo nas redes sociais escondido no celular, mais tempo dentro do banheiro porque você não quer voltar para o seu setor, mais tempo batendo papo, falando de sua vida pessoal, para os colegas, contando caso, até fofocas internas, nunca produzindo, mas sempre fazendo fugas. Ali já começou um dano existencial. A NR1, que está vindo aí agora em dezembro para todas as empresas serem implementadas, nós já temos um documento rodando que a gente já vai testar em algumas empresas. Eu, inclusive, já estou fazendo esses testes com essa documentação, onde a gente já vai estar identificando justamente esses danos nessas pessoas. Às vezes você vê um comportamento que parece nada, mas ali aquela pessoa ela já tem um dano existencial. Um outro fator que você colocou muito bem no rodapé é quando a pessoa já sente que aquilo ali não é uma missão.
Eu vou para o trabalho, eu tenho que levantar hoje, porque hoje é uma missão, aquele lugar é prazeroso, eu gosto de trabalhar ali, aquilo ali paga as contas, aquilo ali dá o lazer dos meus filhos, aquilo ali é o futebolzinho, é a cervejinha do final de semana, eu tiro tudo dali, é uma consciência de que aquilo é uma missão, responsabilidade do adulto. Mas e quando aquilo se torna um peso? Tá ruim de trabalho, você sente uma preguiça que não passa, um cansaço que não... Parece tudo que tá carregando um piano nas costas. Você reclama do gerente, você reclama da recepção, você reclama do cafezinho, você reclama do açúcar, você reclama do sol. Quando você passou a ser reclamão até para ir pro trabalho, aí tem um problema, já é né? um dano existencial. Poxa. Tá? E tem o outro lado da vaidade, que inclusive, Fábio, eu quero trazer esse tema aqui a semana que vem, se vocês assim me permitirem. Claro. Que é a crise existencial na vaidade. Aqui quem manda é você, ué. Nunca, gente, aqui eu sou... Ai, é muito legal. A crise existencial com a vaidade. Uhum. E existe também um dano existencial do vaidoso. Então, a gente pode olhar isso, como eu falei no início do meu discurso aqui. A gente pode olhar isso de várias formas, porque é complexo demais, tá? É muito complexo. Sintomas: irritabilidade, esse cansaço que nunca passa, tudo tá ruim, reclamação, fofoca demais, ansiedade demais, a gente também nomenclatura como também dano existencial. E Priscila, nesse sentido, qual que seria a solução para resolver um dano existencial nesse caso? Autopercepção primeiro. Ana faz uma autoanálise. Poxa, antigamente eu sentia o maior prazer de ir para aquele lugar. Poxa, eu gostava tanto de conversar com fulana. O autoexame é fundamental nesse caso. Não é o outro que tem que te apontar, dizer, fulano, você tá chato. É o que? Tá na TPM? Você não tá legal hoje? Foi o que aconteceu? Não é o outro que tem que fazer isso, porque o outro já tem muita coisa para prestar atenção em si, no setor, na sua vida. E às vezes você vai até achar o outro chato por estar te apontando, te questionando. A gente usa um nomezinho lá em Conquista, que é assim, me indagando. A indaga, né? E é bom você fazer essa análise, respondendo sua pergunta. Se perceber, cara, o que aconteceu? Eu levanto segunda cansado. Tá ruim de ir pro trabalho hoje, eu não tô legal. O que é? O que tá acontecendo? 50% do problema não tá fora, gente. Quando eu mudo, eu ensino isso para toda a liderança, tá? Dos meus mentores aí, líderes dentro dos hotéis, das empresas, de tudo quanto é lugar. Não senta aqui falando de ninguém. Bora resolver a sua parte, porque quando eu mudo, tudo muda. Primeiro é com você. E isso entra muito nessa questão que você disse da vaidade no dano existencial. O fato dessa vaidade, a pessoa às vezes não se reconhece, não faz essa autocrítica, né? Então precisa desse exercício para... Precisa. Por isso que essa matéria que ela é importante. Por isso que a gente tem que levar informação para você que está aí sentado me ouvindo e assistindo a TV Porto Seguro. São coisas que às vezes passa desapercebido. A gente não tem uma informação dessa rodando nas redes sociais, algo muito nítido, para você falar, poxa, eu estou nisso. Eu já estou nessa crise. O que é que eu posso fazer para me autoanalisar? Para me perceber? Como eu faço para ter certeza? Conversa com um profissional, fala com um colega dentro da empresa. Cara, você tem me achado pesado? Amiga, você acha que eu estou muito reclamona aqui da empresa? Você acha que eu estou vindo pesada? Você acha que eu não estou bem? O que você tem achado de mim nos últimos meses? Como é que você acha que eu estou aqui? Já começou a se autoanalisar. E quando você faz isso sozinho e procura ajuda de um profissional, é melhor ainda. O RH da empresa. Eu sou formada em RH. E minha primeira formação acadêmica é RH. Pela Faculdade Tiradentes de Vitória da Conquista, com muita satisfação. E o RH, ele está ali para isso. Você, às vezes, pode entrar lá e dizer assim, meu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual da empresa, me passa aí os últimos 3 meses. Como é que eu estou? Eu estou desenvolvido ou eu estou parada? Ou eu estou parado? Aquela resposta que o RH vai te dar já pode ter um dano existencial. E como que devo existir sem sumir de mim mesmo? Cara, que pergunta profunda, né? Como eu devo existir sem sumir de mim mesmo? Dá sentido à sua vida. Tem mulher que ela casa sozinha, namora sozinha. Ela ainda fala que tem um namorado, o cara só participa da vida dela. Tem funcionários que ele se envolve tanto na empresa, vive tanto aquilo ali, que ele não presta atenção na família, não joga um futebol, não toma cervejinha, não malha, não corre, não anda, não tem vida fora daquilo ali. Tem pessoas que ela hoje não se sente feliz no trabalho, não é porque a empresa é ruim, não é que a empresa não presta, não é que os donos da empresa não têm boas políticas. A empresa tem tudo. Ela que não está bem porque ali já virou uma prisão para ela. E se tem uma coisa que você precisa fazer para não sumir de você mesmo,
tomar uma pílula chamada Pílula da Felicidade. Chama-se tomar decisões. Tomar decisões. Tomar decisões. Muitas das vezes ela vai doer, mas amanhã você levanta melhor, sabendo que você não está se sentindo preso. Isso vende na farmácia, Pri? Não. Não vende? Infelizmente. Como é que a pessoa consegue isso, minha irmã? É autoconsciência e revelação do seu eu adulto. Que se a gente continuar criança, a gente continua reclamando, chato, atrapalhando a vida de meio mundo de gente, não produz, ganha o salário, vegeta. Um dia adoece, tem depressão, ansiedade, burnout, né? Tem várias pronúncias para o nome que a gente usa aqui na Bahia e no Brasil. Eu quero falar o mais próximo que o público possa entender essa pronúncia. E o dano existencial, ele existe. E tem o dano existencial da expectativa. Que é quando você, há 4 anos, me prometeu que eu ia continuar na função, ou fez um contrato de trabalho comigo, e com 6 meses você desfaz aquele contrato. Não, Priscila, não é você agora que vai fazer, não, é outra pessoa. Gente, isso é tão danoso existencialmente, porque você não sabe o que aquela pessoa permeou e caminhou. Líder, gestor de RH, dono de empresa, não faz as pessoas de fantoche, não brinca com as pessoas. Faça sempre a conversa aberta. Nós vamos testar o trabalho durante 3 meses, 90 dias, 60 dias. Se você chegar dentro das nossas expectativas, a gente continua por mais 6 meses. Esteja sempre avisando de que aquilo não é finito. Porque o dano existencial, ele nasce uma exaustão emocional, do cansaço que a pessoa já carrega da vida, quando as expectativas elas são anuladas. Muito bem. Olha, sensacional, né? Dá pano pra manga esse negócio, viu? Nossa, semana que vem a gente traz uma coisinha aí sobre a vaidade do dano existencial. Bom, então semana que vem nós vamos... De novo, uai. Nós vamos falar sobre... o dano existencial na vaidade. Poxa... Olha o tema que essa mulher, ela só vem com paulada, viu? Então tá, Pri, muito obrigado pela sua presença. Gratidão. Sempre uma alegria tê-la aqui, você sabe disso. Linda, bonitona, como sempre. Paleta de cor, né? Eu faço consultoria com outras consultoras que me ajudam a estar assim, né? Muito Viva a mulherada, bem, tá? muito bem. Toda se apoia. E eu tô começando a adotar mais o branco. Ela falou, rapaz, você usa mais o branco. Eu tô usando. Ficou legal, lindo. Vou comprar umas camisas brancas também. Muito bom. Vamos lá. Gente, então essa foi minha amiga Priscila Ferreira, que é quase parente, né? Que eu tenho um Ferreira no nome também, então a gente deve ter umas parentagens aí. Quem sabe? Muito bem, olha, esse foi então, portanto, o nosso Liderança em Foco de hoje. É isso aí, galera. Vamos pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Não sai daí, a gente volta já. Já. Muito bem, meus amigos, olha, trazer para vocês agora, vamos falar sobre música, vamos falar sobre arte, vamos falar sobre cultura, Pedrão. Exatamente. Você gosta de música? Eu gosto de música. Você tem que falar que gosta, porque senão você vai apanhar aqui. Isso é verdade. Tá cheio de gente aqui, você tem que falar que gosta mesmo, senão vai ficar ruim para você. Nós estamos aqui com a minha querida amiga Patrícia Martins, que é produtora, Carla Nunes, diretora do ECOAR, e o Pepe Semenzato, que é curador artístico. E nós vamos falar que nos dias 16 e 17 de outubro vai ser realizado o concerto da Primavera 2025 do IPA. É IPA ou IPA? IPA, muito bem. A IPA, que é uma obra musical resultante da mistura de elementos da música erudita, do jazz, da música afro-brasileira e afro-latina, com curadoria do músico e pianista Pepe Semenzato, que vai contar com performances e balé e com um mix das mais diversas vertentes da dança e da expressão corporal. Portanto, vamos falar agora sobre o Instituto ECOAR da Bahia, que é uma iniciativa sociocultural que promove a transformação positiva das crianças e jovens por meio da arte. E para a gente começar com a Carla Nunes, o que esperar do concerto de Primavera 2025? Mais uma vez, bem-vinda aos estúdios da TV Porto, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade que vocês nos dão, mais uma vez, de nós podermos divulgar mais um espetáculo. A alegria é nossa, fique sabendo disso. Muito obrigada. E nós, com o apoio e a ideia de Patrícia Martins, nós queremos realmente tornar o concerto da Primavera
um concerto calendarizado. Então, esse ano, ele se chama Concerto da Primavera, mas tem sempre alguma coisa diferente dentro deste concerto. Então, esse ano nós trazemos Ipá, que é uma obra que nos foi apresentada pelo maestro pianista Pepe Semenzato, que já fez alguns trabalhos conosco. E eu acho que é um espetáculo que nunca ninguém em Porto Seguro assistiu. Ele vem com uma totalmente diferente, porque traz música com alguns músicos de orquestra. Temos os músicos jazzistas lá do Arraial da Ajuda, que vem, um grupo de coral, e ainda temos a companhia de dança Ecoar. Vai estar chique demais esse negócio, hein? Chique, lindo, as músicas autorais, né, aqui de Pepe, uma mais linda que a outra. Então eu acho que é um espetáculo imperdível e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o Concerto da Primavera do ano passado, ele trouxe uma maturidade à Orquestra Ecoar. Né? E agora a gente tem que manter essa maturidade, né? Não podemos voltar nenhum passo atrás. Ou seja, o sarrafo está lá em cima, não pode cair, né? Não pode cair. Muito bem. E Pepe, com realmente esta obra que ele trouxe para a gente, eu acho que vai nos ajudar, porque nós sabemos que tudo que ele trouxe não é fácil. Não é fácil, não é uma obra fácil, as composições não são fáceis, as músicas, consequentemente, as partituras não são fáceis. Está tirando todo mundo de uma zona de conforto. Ainda bem. Ainda bem, eu achei isso muito bom. Então, eu acho que é uma oportunidade tanto que a gente está tendo. Ô Pepe, deixa eu perguntar, vou sair do roteiro aqui, tá? Vamos quebrar um protocolo aqui. Fala pra gente essa questão de trazer composições suas, composições inéditas, creio eu, né? Inéditas, para serem apresentadas nesse evento, nesse espetáculo. Para você, é um desafio? Como é que é isso para você, colocar isso nesse projeto Ecoar, colocar dessa maneira? Vamos lá. Então, desafio assim, colocar na realidade, né? Quer dizer, na realidade, ver os outros músicos tocando a obra própria. No processo de composição, a gente toca, a gente cria, né? Na mente, reproduz no instrumento, e aí cria a partitura. O que eu consigo tocar é no piano. E aí cria a partitura para a orquestra inteira. Então o desafio realmente é fazer com que a orquestra, os músicos, cheguem a entender mais que nada o espírito. Às vezes estão as notas, mas não está o espírito. Então o verdadeiro desafio é fazer o músico e, consequentemente, a plateia. É um caminho que, se você não faz tudo, não chega na plateia. Então é um caminho que tem que fazer. O desafio, acho que é por aí. Dá um friozinho na barriga? Então, pode dar, a gente já está acostumado, né, com esse frio, mas sempre tem Sempre dá umas borboletas, uns negócios, né? É muito bom, Pepe, saber que a Ecoar tem esses desafios novos, né? E é muito importante. E vamos lá, esse ano vai ter a novidade que é a curadoria artística do espetáculo da Ecoar. Conte um pouco sobre isso, como é que é essa questão da curadoria? Vamos lá. Então, o espetáculo, eu criei esse espetáculo Jamaipá, que é uma palavra iorubá, que significa força. Eu criei esse espetáculo assim, eu já tinha alguns trechos escritos há um tempo, e foi esse ano, em janeiro, fevereiro, que eu decidi botar tudo numa obra, fechar ela e fazer o arranjo para a orquestra, para coral, pensar num balé. E aí chegou vamos chamar assim, um roteiro, que não é um roteiro mesmo, mas é uma temática, né, como uma suíte. Então, na verdade, ela tem muitos planos diferentes. Tem o plano mais musical, o plano mais metafísico, o plano mais histórico, e o plano bem técnico, assim, orquestral e demais. Então, Ipá é uma palavra iorubá que significa força, ímpeto, vigor.
E aí depende como que a gente usa esse vigor, ele até pode virar violência, ou pode virar uma coisa criativa. Então, pensando assim, a história da humanidade é um pouco o uso daquela força. A história do Brasil é o uso daquela força. E a história de cada um de nós é o uso daquela força, até para assim, resistir ou transmutar situações que talvez não sejam, assim, no começo, o melhor, o que a gente acha que mais vai dar certo, ou que está mais correto, mas a gente tem esse poder de transmutar as coisas e fazer elas irem para um lugar de luz, vamos chamar assim. Terem seu próprio significado, né? Aham. Então, eu criei isso, assim, apareceu tudo junto, apareceu isso junto com a história do Brasil, junto com a história da conquista, da miscigenação das diversas culturas, dos europeus, dos indígenas, dos africanos, e o processo de miscigenação não parou aí. Eu sou argentino, estou aqui. Quer dizer, não, são mais de 500 anos de... Quer dizer, não é uma reinvenção que a gente tem, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, acho que entender isso é um pouco importante, senão fica uma coisa meio engessada do que a gente é, e a gente é dinâmica pura. É verdade. Musicalmente, eu fiz a tradução musical, por isso que tem os elementos eruditos, o elemento do jazzístico, o elemento afro-brasileiro e afro-latino. Então, assim, nessa mistura toda aqui, chegou o IPA e eu pensei, para que eu vou apresentar essa obra? Eu já conhecia a Carla, conheço a intenção dela, a visão dela, né? Essa cabeça misturalista, né? Que ela já vai para além. Então eu falei com ela. E ela gostou, assim, do início. Fazer que nem minha mãe é pernambucana. Essa doidice é maravilhosa, né? Doidice não é? Bom. Muito bom. Quando se fala de produção, então, não doidice é maravilhoso. E aí, como é que é produzir tudo isso? Fala pra gente. Poxa, eu fico emocionada, né? Porque eu vejo Carlinha falando da Ecoar, Carlinha que representa a Ecoar, que é a Ecoar na Costa do Descobrimento. É a alma, né? É a alma, né? A fala dela, as apresentações. Ter tido a oportunidade, enquanto produtora, de trabalhar alguns anos com os concertos, com os espetáculos, levar a Ecoar para outros palcos, né? E agora vem com a curadoria, com a criação desse espetáculo através de Pepe Semenzato, que fala da força, da superação, de como a gente pode utilizar a força para se superar. Então, esse momento da Ecoar é justamente isso, né? É se superar, né? É um desafio, mas através do IPA, com certeza, a Ecoar chega lá. Produzir tudo isso, produzir cultura na Bahia, na Costa do Descobrimento, nesse local tão especial, é absolutamente único, é maravilhoso, né? A importância da cultura para todos nós estamos num destino turístico, de uma atividade turística intensa, mas eu costumo dizer, e repito e reforço, a cultura, ela é o diferencial competitivo de qualquer destino. Então, fazer cultura na Costa do Descobrimento, fazer cultura com Carlinha, né? Fazer com que a Ecoar leve seus estudantes, seus jovens, seus adolescentes, seus profissionais para outros palcos, para outros patamares e chegar a um evento calendarizado é realmente, eu vou dizer assim, um presente. É um presente. Eu queria até, dando a continuidade nesse raciocínio, como que você enxerga a importância de ter um espaço como Centro de Cultura, né? Centro de Cultura de Porto Seguro, localizado bem aqui no centro da cidade, ele é um local que reúne diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias. Como que você vê a importância de ter um espetáculo com essa temática no local como esse? Pronto, eu começo até me desculpando porque não agradeci a TV Porto por essa oportunidade, que é um veículo e uma ferramenta também de igual importância, porque permite com que a gente traga essas informações, permite que a gente convide, né, a toda a nossa população. Agora, o Centro de Cultura é absolutamente primordial. Veja o tempo que ele ficou, infelizmente, fechado por conta, né, nós tivemos obras, pandemias, e enfim, pandemia que não venha outra. Né? Deixa para o passado. Deixa para lá.
Mas o Centro de Cultura hoje é um diferencial também. É um equipamento que permite com que a cultura, com que a técnica, com que a população tenha um espaço para expor aquilo que sente, aquilo que cria, aquilo que faz com que a Orquestra Jovem Ecoar ou tantas outras orquestras, companhias, né? Há pouco tempo teve um espetáculo conjunto, né? Com o IASA e a Ecoar, que foi belíssimo. Então, o Centro de Cultura é da Costa do Descobrimento, né? Ele atende ao território e é primordial, é um equipamento que a gente não pode deixar de ter. E eu defendo até que nós tenhamos centros de culturas, apesar de que esse é territorial. Nossos municípios já alcançaram patamares, né, maiores, os circunvizinhos, e merecem um outro equipamento como esse. Parabéns ao governo do estado que mantém esse equipamento e permite com que todos nós tenhamos acesso à arte, à cultura, ao conhecimento. Muito bem. Agora, falando, já que você tocou nesse assunto de valorização cultural, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do uso da música como uma ferramenta de valorização cultural. Qual a importância disso para novas gerações, né? Que a gente já passou de 16 anos, então vou falar assim... Eu recentemente, a gente recentemente já passou, então vamos falar sobre isso. Qual a importância do uso da música para a valorização cultural, para a valorização artística, dessa ferramenta, vamos falar assim? Se você me permite, eu vou falar um pouquinho como espectadora. É claro que eu conheci a Ecoar como espectadora ainda. E aquilo que a Ecoar traz com sua música, com a sua orquestra, com a sua dança, com o coral, faz, naquele momento que a gente está naquele espetáculo, e eu estou ansiosíssima pelo IPA, a gente transcende. A música é uma ferramenta que faz com que você transcenda daquele momento, né? Ela pode te levar para várias emoções, para vários espaços, para vários momentos, e pode te tirar de momentos que não estão tão legais, né? E aí a gente agradece muito. Eu queria, né, pedir a permissão para falar daquelas pessoas que acreditam, apoiam e fazem acontecer, né? Para uma produção acontecer, para uma Ecoar existir, para a PEP ter o local de onde ele colocar toda essa criatividade. Imagina, eu fico pensando, né, como é que... Ele falou, não, primeiro vem a partitura. Não foi isso, Pepe? Primeiro escrevo, depois eu vou... Então, assim, como é esse processo criativo, né? Para isso a gente tem patrocinadores importantíssimos. A Ecoar já chegou a um patamar de contar com leis de incentivo. Mas são empresas que vêm patrocinando a Ecoar que permitem com que essa diversidade cultural, essa riqueza artística, musical, na dança, no coral, enfim, tantas linguagens artísticas e culturais se dê. Então, empresas como Cambuí, a Veracel, a Kio, a Naturaves, que entrou agora, né, que está aqui circunvizinho, mas entrou agora, não posso esquecer ninguém. Nós temos o Cine Porto também, outro equipamento, né, cultural importantíssimo. O Shopping Porto Seguro, e ainda estamos entrando. Agora, um papel primordial é da Prefeitura de Porto Seguro, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Enfim, são muitas as peças para que a gente consiga estar aqui convidando todos vocês. Eu tenho certeza que você vai amar. Com certeza. Não percam. É verdade. Agora, a gente já falou sobre a inspiração do espetáculo, né? E como a gente pôde ver, o IPA é um espetáculo que une muitas variações artísticas, uma mistura de ritmos. Isso impõe um desafio na produção e no desenvolvimento do espetáculo? Eu acho que artisticamente o Pepe pode responder mais, mas tecnicamente já impõe. Porque é claro que os músicos ficam várias linguagens, afinal de contas, né? Para serem integradas e levar isso à compreensão daquele público, né? O IPA, ele realmente vai ser mais um marco para a Ecoar. Ele realmente é mais um marco, é mais um momento, é mais um degrau. A Carlinha falou da maturidade, mas é um processo. Tem um desafio muito, assim, vamos chamar, muito claro, muito técnico, específico, que eu introduzi muito o que é a improvisação no jazz. Por que falo do jazz? O jazz é uma linguagem afro-americana que realmente foi criada aqui. É afro-americano, foi criado
nesse continente, somos nós que ainda criamos. Então, eu introduzi muita improvisação no espetáculo, quer dizer, músicos eruditos vão ficar improvisando também, músicos do jazz, e dançarinos, que está tudo pautado, né? Mas tem esses momentos. E é importante porque é um desafio, mas ao mesmo tempo você está dando a liberdade dos músicos que tem uma partitura sempre na frente de se expressar além da partitura. E pensando no público, na plateia que está aí, você está recebendo o que essa pessoa nesse momento está transmitindo para você. Não tem como uma improvisação ser a mesma coisa um dia que outro. Quer dizer, quem for no espetáculo, vamos supor, uma quinta-feira ou na sexta, não vai ver o mesmo espetáculo. Os solos são diferentes, as danças vão ser diferentes. Então eu acho que nesse sentido também aqui puxar pela liberdade, quando você falou da música, é uma mensagem que fica assim, tipo, intrínseca. A liberdade, como você vai se sentir assistindo isso? Você vai se sentir livre porque você vai estar sendo tocado por emoções, por coisas que só naquela hora vão estar descendo ali. Para interpretações diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, mais um dos desafios e das conquistas, quer dizer, do que a gente vai puxar para que aconteça, que é bom que aconteça. Muito bom. Tá vendo? Com tudo isso, a gente já tem o histórico do público querer voltar, né? Mais um agora, ultimamente, de fazer extras. Eu tenho certeza que todos vão querer ir nas duas sessões. Vamos lá. E até, Pedro, em relação a isso, você destacou que cada apresentação tem sua própria particularidade, e eu refaço a pergunta até para vocês três, que qual seria a mensagem que você gostaria de resumir, que o espectador, que ele saia desse projeto a partir do momento que ele vá sair do espetáculo? Se for uma palavra, seria união. União, ou unanimidade, sabe? Unanimidade é aquela palavra que diz que todos temos uma ânima, uma alma, e é a mesma coisa. As cores, as raças, a ideologia, as religiões, e para, nesse sentido, assim, tem o intuito de unir todo mundo nesse sentido de que somos todos iguais. Assim, não tem como um ser maior do que o outro, um ser mais do que o outro. Então é para a gente ficar irmãos. Seria essa a mensagem a maior, né? Uma das coisas que me chamou mais atenção na obra de Pepe é que nós temos vivido momentos tumultuados. E nós não temos vivido só em termos de Brasil, mas em termos de planeta mesmo. E quando ele traz essa visão, né, da união, ele traz, por exemplo, para o Brasil, como hoje o Brasil é o que é, devido aos portugueses, aos índios, aos afros e aos incontáveis povos de outras nacionalidades que vieram e construíram. Então, nós todos construímos um pouco o Brasil. Todos temos a nossa marca lá anotada no grande mapa da vida desse país. É uma nação miscigenada. É uma nação miscigenada, fantástica, né? Que a gente sabe que ela é diferente. O Brasil é um país diferente, não é? Então, quando o Pepe me trouxe, a minha cabeça já viajou. Como era a oportunidade que nós tínhamos de levar essa mensagem. Ninguém é mais do que ninguém, não é? E nós estamos caminhando para essa visão, né? Graças a Deus, estamos caminhando para essa visão. Que não adianta você achar que o poder é tudo, o mando é tudo, o preconceito, né? Quem manda aqui sou eu, você sabe com quem está falando. Então essas coisas. Viver de carteirada, né? Viver de carteirada, essas coisas, elas não se justificam mais. Não se justificam que essas coisas ainda existam e nós, infelizmente, ainda convivamos com tudo isso. Então, a mensagem de união, de como que todos os povos que aqui estão, a gente fez este país, não é? Então, eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ver o secretário, né, que é um indígena,
como secretário de Agricultura e Pesca. Isso é fantástico. Todos nós temos oportunidades, porque nós todos temos capacidade para isso. Claro. Bom, agora falar ficou, né? Como muito disse fácil, você, né? Subiu. Mas assim, me vem muito pertencimento à humanidade. Uhum. Se nós conseguirmos, através de um espetáculo como esse, tão especial, e eu tenho certeza da sua peculiaridade, né? Fazer com que cada um de lá saia com esse pertencimento, né? Somos humanos, temos força, né? O IPA já é essa força e podemos utilizar essa força para o bem. Você falou tudo. Obrigada. Agora, como produtora, eu tenho que reforçar. Gente, os ingressos já estão à venda. Não deixem de procurar a Ecoar. Eu vou ler aqui. Posso? Pode. Olha, para não errar, né? Pode. Então, a gente tem... Consegue ler sem óculos? Nem tô. Vamos lá. No Instagram, o @ecoar.bahia. Né? Lá tem todas as informações. Tudo já está aí na tela. Pronto. E o WhatsApp, 739-9969-2299. Então, são as ferramentas que as pessoas têm para comprar os ingressos. Né? Temos 16 e 17, né? Vão ser dois espetáculos maravilhosos. Podem comprar para os 2 dias, porque Pepe já garantiu que eles serão absolutamente... ímpar, cada um. Exatamente, né? E quem ainda tiver, como todas essas outras empresas, intenção de apoiar a cultura, fazer com que nós tenhamos cada vez mais artistas muito bem cuidados, por favor, procure a Ecoar. A gente ainda tem condição de receber patrocinadores e apoiadores. Muito bem. Olha, queremos agradecer a presença de vocês, dizer que a TV Porto é parceira, isso já está claro, não é de hoje, nós ficamos muito felizes, eu falo em nome tanto da produção como da gente aqui do programa, dizer que as portas estão abertas e até a próxima, e nós vamos estar cobrindo todos esses detalhes lá da Ecoar, tá bom? Nós que agradecemos, obrigada. Obrigada. Bom, meus amigos, então agora vamos ao nosso quadro Fala Doutora, vamos lá. Você já ouviu falar em Monjaro? No quadro de hoje, Fala Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa medicação. O Monjaro é um tratamento moderno que tem transformado o tratamento da obesidade e trazido esperança para milhares de brasileiros. Mas atenção, apesar de ser um tratamento promissor, ele só deve ser realizado com acompanhamento médico. Ele age em receptores hormonais ligados ao controle da glicose e da saciedade. Isso significa que o paciente vai sentir menos fome, vai sentir mais saciedade, vai melhorar o metabolismo e ajudar a reduzir o peso. E além disso, contribui para doenças crônicas como a diabetes tipo 2. É uma medicação que representa um grande avanço, pois trata a obesidade como uma doença crônica que necessita de um cuidado contínuo. Apesar de ser uma medicação com resultados promissores, ela não é indicada para todo mundo. Existem critérios de segurança, exames que devem ser solicitados e ajustes de doses que só podem ser feitos por um médico. E quando usado sem acompanhamento, além dos riscos de efeitos colaterais, o paciente pode não obter o resultado desejado e ainda prejudicar a sua saúde. Por isso, é fundamental que o tratamento seja personalizado. E essa medicação deve andar de mãos dadas com mudanças no estilo de vida. É necessário manter uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios, um sono de qualidade e um acompanhamento multidisciplinar. Essas são as peças fundamentais no quebra-cabeça da perda ponderal. Na minha prática médica, eu sempre explico para os pacientes
que a medicação é como um atalho, mas a jornada só é completa quando há transformação nos hábitos de vida. E além disso, nós precisamos de segurança. E a segurança no uso da medicação é justamente o acompanhamento médico. Pacientes que seguem o tratamento corretamente, com orientação, têm perda de peso consistente e relatam melhora na disposição. É um ganho que vai além da estética. Nós estamos falando de mais saúde e prevenção de doenças crônicas. O Monjaro é sim um tratamento poderoso no combate à obesidade. Mas lembre-se, ele não substitui o acompanhamento médico. Cada organismo é único e necessita de ajustes para ter resultados duradouros e com segurança. A obesidade é uma doença séria que merece ser tratada com respeito, segurança e ética. E o acompanhamento médico é essencial para transformar essa jornada mais fácil e segura. Pois é, esse foi o quadro Fala Doutora, notícias importantes para a gente ficar ligado, afinal, saúde é muito importante. Sempre em primeiro lugar. Com certeza. Pois é, meus amigos, esse foi o programa de hoje. Muito bom ter você aqui, né? Especial nessa segunda-feira, começando a semana e começando bem com informação, com entrevista. Claro, só gente bacana. Pedrão, muito bom, viu? Fábio, sempre um prazer estar dividindo bancada com você. Espero que eu tenha feito jus, que eu tenha tido um pouquinho a altura do que a Luciana faz aqui todos os dias, dividindo bancada com você. Muito bem. E esse foi o nosso Porto Agora. Muito bem, nós nos vemos amanhã, então tá. É isso aí, galera. Continue com a nossa programação e até mais. Tchau, tchau.